costumo dizer que a fotografia é a poesia estática, né? O momento poético é congelado para sempre. Então, por isso a fotografia. A fotografia, ela apareceu a partir do momento que eu não sabia desenhar, né? E aí eu sempre gostei de fotografar, né? Também as pessoas, essas coisas. E aí quando começou a partir do momento que eu entrei na biologia, comecei a conhecer a vida das aves, essas coisas, aí começou com um hobby, né? De fotografar ela no estado natural. Aí foi crescendo e agora não continuo fazendo isso. Eu faço um pouco de algumas áreas, né, de alguns gêneros, porque o fotógrafo que trabalha com a fotografia como profissional liberal, que não tem um vínculo empregatício, que depende do seu próprio trabalho para sobreviver, e aí cada dia é um dia diferente, né? Então às vezes chega um profissional, um cliente que quer que você fotografe um casamento, aí tem outro cliente que quer que você fotografe 3x4, tem outro cliente que quer um book, que já se aproxima mais da fotografia de moda, tem um cliente que quer que você vá fotografar um acidente com uma fotografia que vai ser usada para perícia. Deixaram de valorizar o profissional aqui, porque a fotografia chegou um momento que todas as pessoas já têm sua máquina digital, sua máquina fotográfica, até uma criança, e a fotografia do profissional ficou de lado, viu? E a gente também, nós prevíamos que chegaria a esse ponto, viu? Do qual já é difícil um profissional de fotografia sobreviver. Fotografo há mais ou menos 7 anos. Oficialmente, que eu posso dizer 7 anos, mas já tenho esse contato com a fotografia há mais ou menos uns 8, 9 anos. Desde que eu comecei a estudar na faculdade, eu sou formada em jornalismo, e a gente tem uma matéria de fotojornalismo. Eu penso assim, por que eu comecei a fotografar, né? Vendo as minhas fotos de criança, geralmente eu tô chorando, eu não gostava de ser fotografado. E hoje praticamente a fotografia, hoje já não existe sem fotografia, eu preciso estar com fotografia, preciso estar com a minha câmera na mão o tempo todo. Quando a gente coloca a câmera aqui no rosto para fotografar, é como se a gente estivesse tirando o melhor daquele lugar com a nossa câmera. Sei lá, sabe, tipo, é uma coisa muito doida, assim. O olhar da gente, que é aquilo que a gente vê, que todo dia a pessoa passa ali e não vê, entendeu? Então, a nossa alma é o nosso olhar que a gente está fotografando ali, é aquilo que a gente quer mostrar para a pessoa. Eu comecei a fotografar então no extinto Foto Cruz, que era propriedade de Guilherme Cruz, da qual meu cunhado Humberto Cruz era fotógrafo, e já era fotógrafo que pertencia ao território do Amapá, a imprensa oficial do território do Amapá. E de lá eu comecei nesse setor de laboratório, produzindo fotos coloridas, já fotografando também serviço externo, né? Lembro que eu não possuía a câmera digital e aqui em Macapá, na realidade, foi esse processo de transição. Eu estava prestando assessoria para um evento e nós precisávamos fazer um jornal em 24 horas. E se a gente fosse pensar em fazer fotografia com filme, seria trabalhoso, porque teria que revelar o filme, copiar as fotografias, fazer todo o sistema de diagramação ainda manual. Aí nós optamos imediatamente comprar uma máquina digital e aí a partir daí foi só fotografia digital. Utilizo um pouco de fotografia ainda com filme, mas se tornou mais difícil devido à falta de produto para revelação de filme, revelação de papel. E aí a gente está hoje já nessa história de fotografia digital.
Meu pai era fotógrafo, né? E eu ia pro estúdio, ia pro laboratório com ele, sempre acompanhando ele, né? Mas aí, como eu não fotografava, eu desenhava, pegava as fotos e começava a desenhar, né? Retratar os fotografados e tal. Eu ficava muito naquela função de entregar a foto que as pessoas vinham receber. Então, naquele meio tempo, eu ia desenhando. Com o passar do tempo, eu comecei a fotografar, né? Quando meu pai não estava, eu assumia o posto lá no foto mesmo. Fotografia, a gente aprende a parte do como funciona a máquina, essas coisas, mas a gente consegue aprender mesmo metendo o dedo no botão, né? Tentando fazer configurações de abertura, ISO. Aí você vai conseguir tentar capturar a imagem que você quer que chegue à perfeição, né? No caso. E para começar, os equipamentos hoje estão mais em conta, né? Tem muito equipamento bom, semi-profissional, que dá grandes resultados. E o segredo mesmo é testar, fazer foto com pouca luz, com muita luz, com velocidade baixa e ir testando. Eu tentei já meter a cara em outras áreas assim, na fotografia, tipo fazer aniversário, casamento, mas não é uma coisa assim que eu gosto. Eu não gosto de casamento, não gosto de fazer casamento nem aniversário. O máximo que eu faço é um book do convite, né, de casamento, mas assim, formatura também não gosto. Eu gosto de estar na aventura, gosto de fazer muito trabalho assim que tem que ir pra floresta, de eu conhecer assim, o estado e tal. Eu acho muito bacana isso, tipo, trabalho mais assim pra revista. A parte comercial, na verdade, foi uma consequência do trabalho. Eu nunca pensei na fotografia como algo que eu fosse ganhar dinheiro. Eu também trabalho com outros tipos de fotografia, fotos espontâneas, não só fotos produzidas, que é uma coisa que eu gosto muito, que é referente à moda. E é algo que eu também procuro estudar, sempre aprender mais. E acabou que, consequentemente, algumas pessoas me procuraram, ou então a respeito de temáticas, que também está envolvida com arte e moda, que no caso acaba sendo a essência da minha fotografia. Mas não que eu tenha procurado, isso foi uma coisa que acabou acontecendo. O trabalho que eu me recordo profissional surgiu exatamente por uma necessidade de atender clientes, né? Como meu pai fotografava há muito tempo e atendia muitos clientes, então às vezes acontecia de chegar 2, 3 trabalhos no mesmo dia para serem feitos e obviamente não tinha como atender. Então eu comecei ajudando ele, fazendo uma pequena assistência mesmo de fotografia, fazendo esses pequenos serviços e com a questão de ir ganhando, né, experiência, segurança, eu comecei a assumir mesmo outros serviços. E o primeiro assim que eu lembro foi com a fotografia social, né? A minha formação inicial em fotografia é uma formação autodidata e é uma formação que vem da fotografia social, que é um segmento que tem um pouco de preconceito em cima, né? Em alguns ciclos da fotografia, o pessoal meio que torce o nariz para fotografia social. Foto 3x4 acho que foi a fotografia que eu mais bati na vida, por exemplo. O último trabalho que eu fiz assim eu achei muito bacana, por isso que eu acho bacana o meu trabalho de fotografia. Foi fotos aéreas assim e tal, foi uma experiência totalmente assim diferente do que eu já fiz, assim, do que eu já tive na vida, assim, foi uma aventura muito doida, assim, que eu gostei pra caramba. E assim, eu já conheci vários lugares através da fotografia, do meu trabalho como fotógrafo, assim. O meu trabalho como fotógrafo já me levou a vários lugares diferentes e é uma das coisas que eu mais gosto assim, nessa minha profissão, assim, como fotógrafo. Bom, nas minhas fotos eu uso muito o surrealismo, né? Eu misturo um pouco das técnicas, né? Técnicas e vertentes artísticas. Eu tento colocar um pouco do surrealismo, um pouco do dadaísmo, né? Nas minhas fotos tem muita influência do Man Ray, Deschamps, e Dali, com certeza Dali, com surrealismo.
as minhas fotos são muito presentes em algumas vertentes, algumas características de cada um. Então eu sempre busco colocar isso nas minhas fotos e usar dos meus sentimentos, da minha vivência, expressar isso através da minha fotografia. No caso, eu estudo a ornitologia, né? Que é o estudo das aves. No caso, aliado a essa pesquisa, né, de estudar as aves, a gente usa como ferramenta a fotografia, né? No caso, que é para fazer registro de uma espécie nova, por exemplo, já é um registro comprobatório, de nidificação, que no caso é o ninho, e reprodução. São várias vertentes que a gente pode capturar com a máquina e comprovar isso para ajudar no auxílio dos estudos. Acho que a minha fotografia hoje ela é mais acadêmica, por influência de ter que dar aula, por exemplo, sobre fotografia. Então eu vivo falando de regras de composição, né, mostrando o portfólio, analisando o portfólio. Acho que é uma fotografia mais acadêmica, assim mesmo. Uma fotografia que me marcou muito uma fotografia que hoje em dia é a logomarca de um blog de cultura que eu também trabalho com uma equipe, que a gente faz a divulgação da cultura local em Macapá, que é a foto de duas crianças que eu encontrei por acaso num dia do meu trabalho, e elas estavam pedindo coisas, alimento, roupa, junto com a mãe delas, e eram duas irmãs. E elas eram muito humildes e eu estava com a câmera de bobeira, fazendo fotos de árvores e passarinhos, porque eu estava um pouco entediada. E eu acabei encontrando com elas e elas olharam para mim com um sorriso tão assim, iluminado, que eu perguntei para vocês querem tirar uma fotografia? E assim, foi consequente, elas posaram em cima de uma mesa e foi uma fotografia que eu considero tão expressiva pelo sorriso e o olhar delas. E eu costumo dizer que o olhar delas estava tão iluminado, estava tão cheio de alegria, que mesmo elas passando pelaquela necessidade de pedir comida, pedir roupa, foi tão marcante para mim que elas viraram, no caso, a logomarca do blog Eu Sou do Norte. E também é uma fotografia que para mim tem um significado muito sentimental, que sempre que eu olho essa fotografia eu lembro do Natal, porque foi perto do Natal. E eu acabei encontrando elas novamente e fiz questão de dar um presente de Natal e elas posaram novamente, elas já estavam mais grandinhas. Mas assim, marcou tanto que eu nunca esqueço a expressão do olhar e do sorriso delas.